qual o melhor site para analisar fundos de investimento imobiliário. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês dois sites que eu utilizo para fazer a minha análise de fundos imobiliários e até o final do vídeo eu vou mostrar para vocês qual que eu mais utilizo, qual que eu acho mais completo para fazer as minhas análises, tá? E eu vou fazer algumas ponderações aqui também ao longo desse vídeo. E qual a estratégia que nós vamos utilizar para fazer essa comparação entre esses dois sites? Eu vou analisar o mesmo fundo imobiliário, tá? O HGRU11, e nada disso aqui é uma recomendação de investimento, tá, pessoal? É uma análise pura e simples da qualidade de cada site que você pode utilizar para fazer a análise do seu fundo de investimento imobiliário, tá? Nós vamos começar pelo site do Funds Explorer, é um site bem conhecido aqui do Jacinto. Ele é muito bom para você analisar vários tipos de fundos imobiliários, ele tem vários recursos também, tá? É um site de excelente qualidade. Então aqui começando com o HGRU, né? O CSHG Renda Urbana, que é da mesma gestora lá do HGLG11, que é um fundo bem conhecido, bem interessante da nossa bolsa. Aqui nós já temos algumas informações do fundo, que é o ticker do fundo, o preço dele e a variação de preço no último pregão. Aqui nós temos a liquidez diária do fundo, uma liquidez bem interessante. Nós podemos fazer uma comparação depois aqui de várias liquidez de vários outros fundos, tá? O último rendimento que ele distribuiu, o dividend yield daquele mês, tá? Então ele pega o dividendo desse mês e divide pelo preço, aí você consegue achar o dividend yield do último pagamento. O patrimônio líquido do fundo é em torno de 2,2 bi, então é um fundo bem grande. Você já tem aqui uma série de informações que você pode analisar o fundo, tá? Para saber o tamanho dele, liquidez, o último rendimento, dividend yield. Ele já tem bastante informação aqui só nessa primeira linha de site aqui, tá? Então você vem aqui, o próximo é rentabilidade no último mês, quanto que a cota variou no último mês. E aqui você tem o preço sobre o valor patrimonial, que é a nossa principal métrica para saber se o fundo ele está caro, está barato ou alguma outra característica do fundo com relação a valuation. Então vamos descendo aqui. Aqui nós vemos já também uma descrição breve do fundo, tá? Eu não recomendo tanto você ficar lendo essa descrição aqui, é melhor você ver do relatório gerencial, mas aqui ele já traz algumas informações interessantes para você conhecer um pouco melhor o fundo, mas é sempre melhor ler o relatório gerencial, que ele explica bem melhor, e pegar sempre o histórico dos relatórios gerenciais do fundo. Aí descendo aqui, nós temos o histórico de cotações. Aqui o histórico de cotações, ele é mostrado o valor da cota sem o desconto dos dividendos. Então é bom para você ter uma noção de se você está ganhando realmente ganho de capital ou não do seu investimento. Por exemplo, se você tivesse comprado aqui nesse pico de R$ 139,50, hoje você estaria sem ganho de capital, apesar de você ter ganho dividendos ao longo desses meses aqui até agora. Então você não estaria com ganho de capital, mas estaria com ganho de dividendos, que é isento de imposto de renda. E ganho de capital em fundo imobiliário você tem que pagar 20% depois que você vende. Aqui nós temos outras informações básicas sobre o fundo, tá? Razão social, CNPJ para você colocar na sua declaração de imposto de renda. Você tem algumas outras informações aqui, ó, o fundo tipo segmento híbrido, prazo de duração indeterminado, também interessante de saber essas notícias aqui. A taxa de administração do fundo aqui, lembrando que a gente não está analisando o fundo aqui, tá? Nós estamos analisando a qualidade do site e as informações que ele tem aqui, se são suficientes para nós analisarmos esse fundo, tá? Então já tem bastante informação aqui para a gente chegar a uma certa conclusão sobre esse fundo. A taxa de administração aqui é bem interessante também, a gente consegue ver patrimônio inicial do fundo, beleza? Tem algumas informações aqui, ó. Não tem taxa de performance, não tem taxa de gestão, não tem taxa de gerenciamento e não tem taxa de consultoria. É apenas a taxa de administração do fundo. Então isso aqui é muito bom para o cotista no longo prazo. Aqui nós temos algumas outras informações do fundo, tá? Tem um videozinho aqui legal sobre o fundo HGRU. Acho que na maioria dos fundos imobiliários aqui também sempre coloca um videozinho explicando melhor o fundo. Pronto, aqui ele mostra o histórico de dividendos do fundo, tá? Você vê que ele tem um fundo bem constante aqui em distribuição de dividendos. Essa representação aqui do Funds Explorer eu acho ela muito simplória, tá? Você vê aqui os dividendos, mas você não consegue colocar ele anual, trimestral, você não consegue fazer esse jogo aí para ter uma visualização melhor ao longo dos anos, tá? Você só consegue ver ele mensal aqui. Então tem um limite de barrinhas que conseguem comportar dentro desse gráfico. Aqui você tem o histórico do dividend yield do fundo. Bom, uma coisa interessante aqui no Funds Explorer é que ele mostra uma simulação do fundo. Ele compara com a poupança, que não é uma qualificação de investimento, tá? Mas ele compara com a poupança e um investimento se você tivesse feito nos últimos 12 meses no HGRU, tá? Então aqui, devido à própria queda agora da bolsa, do coronavírus e tudo mais, alta da taxa de juros, a aplicação no HGRU nos últimos 12 meses teria perdido para a poupança, tá? Mas lembrando que fundos imobiliários são investimentos de longo prazo, então em 12 meses não é tempo suficiente para você fazer uma análise de algum investimento. Aí ele mostra aqui uma simulação, então você tem R$50 mil aplicados em 12 meses, ele teria um montante na poupança, seria esse, e o montante no HGRU seria esse daqui. E ele já considera os rendimentos que você recebeu aqui ao longo desse período e o ganho de capital ao longo do período. Então você estaria perdendo para a poupança em torno de 1,15%. Aqui é o histórico do valor patrimonial, né, por ação.
tá bem crescendo aqui, interessante. E lembrando que esses gráficos aqui do Funds Explorer eu não gosto muito, eles são muito simples de analisar, eles não permitem você ter uma dinâmica muito boa para você colocar vários tempos gráficos aqui, tá? Aqui, ó, essa parte aqui é interessante, ele mostra vários ativos, né? A alocação de ativos do fundo, tá? Ele tem 17 ativos em 4 estados. Isso aqui é interessante, ele mostra os estados aqui. Aqui ele mostra um resumo de cada ativo do fundo, tá? Ele é um fundo de tijolo, então ele mostra aqui cada ativo e cada localização para você fazer uma pesquisa, ver se é uma boa localização, ver qual era a área bruta locável de cada ativo desse que ele tem no fundo, tá? Para você fazer a sua análise de investimentos aqui, é muito importante. Ele tem cada um aqui, tá? E aqui embaixo ele mostra uma análise simples de vacância do fundo. Ele mostra aqui a vacância física e vacância financeira, então eu gosto sempre de tirar. Então dizer e ver aqui, ó, vacância física não tem nenhuma, vacância financeira também não tem nenhuma, então isso aqui é muito bom, tá, para o fundo, né? Analisando o fundo aqui, mas do ponto de vista gráfico aqui, ele ficou bem interessante essa parte daqui de análise de vacância, que você permite você fazer essa interação aqui, né, de ocultar o que é vacância física ou financeira, ocupação, tudo mais. E aqui embaixo já tem os comunicados do fundo, do HGRU, tá? Então você tem relatório gerencial, comunicação com o mercado, assembleia de cotistas, tudo mais. Então você tem todas as informações aqui necessárias para você fazer uma análise até simplificada do fundo, tá? Eu gosto do Funds Explorer, mas ele não permite fazer uma análise mais profunda com essas informações que ele coloca aqui. Eu tenho que pular para o relatório gerencial do fundo, tá? Que é sempre bom a gente fazer, né? Sempre analisar o relatório gerencial e não só do último mês, mas como dos últimos meses ou até dos últimos anos. Bom, agora vindo aqui para o Status Invest, tá? O Status Invest é um site bem interessante, ele não analisa só fundos de investimentos imobiliários, ele analisa também ações e agora ele está com ações internacionais, BDRs, ele tem vários tipos de análises, então não é um site focado só em fundos imobiliários. Você já viu logo o ticker do fundo aqui em cima, o valor da cota que ele está sendo negociado agora na bolsa, tá? Nesses últimos dias, e aqui você já viu o dividend yield do fundo, já é uma informação interessante, e ele mostra aqui já o dividend yield dos últimos 12 meses, então já é uma relação um pouco maior aí de longo prazo do que mostrar só o dividend yield do último mês, tá? Aqui no histórico de cotações você também vê a cota sem estar com desconto dos dividendos que eu falei para vocês agora, olhando lá no Status Invest. Então eu acho bem interessante isso daqui, porque mostra se você teve ganho ou não de capital, tá? É bem interessante. E aqui você consegue fazer uma relação um pouco mais diferente, você consegue colocar um período diferente que você queira analisar aqui, tá, pessoal? Então eu achei esse recurso aqui do Status Invest, que é um recurso gratuito, tá? Os dois sites são gratuitos. Ele é muito melhor, bem superior ao do Status Invest. Aqui você já vê também outras informações, né? O valor patrimonial por cota do fundo. Então você tem o preço sobre valor patrimonial, que é o indicador que a gente analisa para fazer o valuation do fundo. Você tem o percentual dele em caixa, que isso aqui não mostra lá no site do Status Invest, do Funds Explorer, pelo menos eu não vi, tá? Esse percentual em caixa é bem interessante a gente analisar ele, porque é o percentual que a gente tem em caixa em relação ao patrimônio do fundo, tá? O patrimônio líquido do fundo. Então, se a gente tiver um percentual em caixa muito alto, o nosso fundo ele vai estar pegando um dinheiro que deveria estar investido e gerando valor para o acionista, ele vai estar lá em caixa paradinho. Então, não é tão interessante que esse valor seja tão alto. Mas, ao mesmo tempo, ele não pode ser muito baixo para ele não ter tanto risco assim de liquidez, de ter algum evento no fundo e ele não ter caixa suficiente para cobrir. Aqui nós temos o crescimento do dividend yield dos últimos 3 anos, tá? O crescimento em juros compostos, a quantidade de cotistas do fundo, é uma informação bem interessante também para você ter. Bom, aqui você tem o último rendimento aqui e o dividend yield do mês, tá? Ele não coloca essa informação lá em cima já para você, como o Funds Explorer, já vem mais aqui embaixo. E você já vê que a disposição e o layout aqui do Status Invest ele é bem melhor assim do que o do Funds Explorer. Não sei se o Jacito ele pretende atualizar o site dele, mas o do Status Invest está bem mais profissional, eu estou achando. E aqui você já vê o seu histórico de dividendos, tá? O que eu gosto aqui do Status Invest é o que? Você pode fazer a relação do máximo dos anos aqui de dividendos, dos últimos 5 anos, e a relação 2020 e 2021 aqui. Você pode desagrupar por ano e você vê quanto é que eu recebi nos últimos 2 anos, em janeiro, em fevereiro e março. Então você vê aqui, ó, em janeiro do ano passado e janeiro desse ano já tive um aumento de dividendos aqui em relação a esse fundo. Então o valor de dividendos que eu estou recebendo está aumentando com o tempo. Você consegue ver essa análise aqui bem mais gráfica, bem mais interessante para o investidor. Então o Status Invest está bem superior ao Funds Explorer nesse quesito. Aqui você tem o histórico, né, de dividendos aqui embaixo, que eu acho bem interessante, que ele mostra a data com e a data de pagamento, tá, e o valor. Então ele já mostra todas as informações que você precisa ter para analisar os seus dividendos aqui. Por exemplo, o último dividendo que ele pagou, a data com era dia 31 de março. Se você dormisse no dia 31 de março e acordasse no dia 1º de abril, você já faria jus a esses dividendos aqui, né, esse 0,82,
E o pagamento é no dia 14 de abril. Então aqui você já tem todas as informações, tá bem legal aqui. Você já consegue ver de cara o que você precisa. Aqui você tem alguns anúncios, tá, de subscrição, algum anúncio que o fundo queira fazer para você com relação às cotas, é bem interessante também aqui. Pronto, essa parte aqui, ó, do valor de aluguel de ações, o Funds Explorer não mostra de jeito nenhum, tá? Que agora você também pode alugar suas cotas dos seus fundos imobiliários para caso alguém queira alugar elas e vender, fazer uma operação de short selling. Você tem aqui o tomador, tem 5% das cotas estão alugadas para pessoas que queiram vender essas cotas, tá? Então você tem essa informação daqui, que é uma informação até bem recente de fundos imobiliários que foi liberado para a bolsa. E aqui você tem informações gerais sobre o fundo também, muito bom e bem distribuído aqui e tal. É semelhante ao Funds Explorer, não tem muita diferença aqui, tá? Com relação a essas análises básicas, essas informações básicas do fundo. Algum contato da administradora, isso aqui eu não vi lá no Funds Explorer, tá? Contato da administradora, e-mail para você entrar em contato com eles, caso você seja cotista ou tenha alguma informação interessante que você queira saber do fundo. Uma das partes mais interessantes aqui do Status Invest é que ele já mostra alguns vídeos aqui que ele tem parceria com o pessoal da Suno também, eles são sócios, tem uma participação societária. Eles já colocam vários vídeos aqui sobre fundos imobiliários, fazendo análise do HGRU ou participando daquela Copa Suno de fundos imobiliários, então ele já coloca vídeos aqui para você conseguir estudar e entender melhor como é que funciona o fundo. Aqui você tem uma análise melhor do patrimônio líquido, tá, do fundo, você consegue ver, você não vê só o patrimônio líquido por cota do fundo, você tem as emissões, você vê o patrimônio líquido bruto aqui do fundo, né? Então ele saiu de 140 milhões e hoje já está em 2 bilhões aí de patrimônio líquido. Pronto, aqui embaixo ele já mostra um pouco os relatórios das atividades do fundo, tá? Tanto de demonstração de patrimônio líquido quanto demonstração de resultados do exercício do fundo. Então você já tem várias informações que você pode tratar aqui para saber calcular o patrimônio líquido dele, quanto que ele tem de ativos, de passivos. E a informação mais interessante para a gente ver aqui é essa análise das demonstrações trimestrais do fundo aqui embaixo, tá? E aí basicamente a DRE dele, o que é que entrou de receita, o que é que saiu de despesa e qual foi o seu lucro líquido e qual foi a distribuição para os cotistas aqui no final das contas, tá? Que é uma das partes mais importantes para você analisar. Então ele não está no formato bem direitinho aqui do que é uma DRE, mas já dá para você ter uma noção muito boa, porque é diferente um pouco a análise de fundos imobiliários de ações, tá? Pronto, uma das partes mais interessantes que eu vejo aqui no site do Status Invest são esses gráficos aqui, que ele coloca aqui valores a receber do HGRU e o caixa do HGRU e os valores a pagar também. Então, o mais interessante aqui é esse daqui, ó, você vê como é que o gestor está tratando o dinheiro do fundo. Então, eu gosto de tirar todas essas informações daqui e vou ver aqui, por exemplo, o que é a taxa de administração do fundo. Pô, a taxa de administração é esse valor daqui, ó, em torno de 1 milhão, 1,5 milhão aqui ao mês. E qual é a relação, o quanto de taxa de administração ele está pagando em relação ao rendimento distribuído para o cotista. Aí eu coloco aqui, então você vê que ele distribui muito mais para o cotista do que ele está pagando de administração para o fundo. Isso aqui é uma análise bem interessante que você pode fazer. Aqui é bem mais completo, você vê que o Status Invest ele tem várias informações que você consegue analisar o fundo até sem ter que ir para o relatório gerencial. Mas eu sempre recomendo ir para o relatório gerencial porque você vai ter o ponto de vista do gestor do fundo, você vai ter outras informações, questão sobre uma análise mais qualitativa do fundo, tá? Não só da gestão, como também dos investimentos que ele está fazendo, da perspectiva futura do fundo. Aqui é uma análise mais dos fundamentos, mais numérica, mais dos resultados do fundo, mas você consegue fazer uma análise muito bem feita aqui já. Aqui ele mostra uma análise dos ativos do fundo, a distribuição dos ativos, área bruta alocável, outras informações bem interessantes, tá? Aqui os fundos que ele investe também, ele investe em outros FIIs, não só em ativos físicos. É isso daí, esse site do Status Invest, tá? Ele é bem superior ao do Funds Explorer, para um site que consegue fazer análise de ações, fundos imobiliários, ações internacionais, BDRs, tá? Ele faz basicamente tudo aqui. E o Funds Explorer, você analisa basicamente fundos imobiliários, você não consegue ter a mesma quantidade de informações que você tem aqui. E aqui no final você já vê o relatório gerencial, clicou aqui, você já consegue abrir, tá? No Funds Explorer você também faz isso, você clica lá e já abre o relatório gerencial, com relação a isso eles são iguais, mas aqui você consegue fazer uma análise bem mais completa dos indicadores e da análise numérica do fundo, tá? Então é isso daí, eu utilizo o Status Invest, que eu acho ele bem superior, você consegue fazer uma análise bem mais completa, tá? Que ele já ganha de lavada do Funds Explorer. Então é isso aí, pessoal, essa aqui foi a minha análise sobre esses dois sites que eu faço a minha análise de fundos imobiliários, tá? Tanto o Status Invest quanto o Funds Explorer são sites muito bons, mas o Status Invest se mostrou bem superior, tá? Até pela quantidade de dinheiro que tem investido ali. Tem a Suno também que investe no fundo, né? Ela é sócia do fundo, então ele tem muito mais alocação de recursos. Então é isso daí e até a próxima.